Oi, gente, Mami na área novamente. Nosso assunto da nossa série: os 5 tipos de filhos. E hoje a gente vai falar sobre aquele tipo de filho que é mais gordinho, mais fofinho, mais arredondadinho, aqueles carinhosinhos, aqueles mais pegajosos, mais manhosos, aqueles que choram bastante para ganhar as coisas, falam demais, gostam de conversar muito, chega enche o saco da gente, de tanto que fala no ouvido da gente. São esses que a gente vai falar sobre hoje. Como eu já expliquei para vocês no Stories, esse é um estudo que eu tenho feito sobre os 5 traços de caráter. E eu tô trazendo os 5 traços de caráter para a educação dos filhos, porque conforme a gente conhece qual traço de caráter cada pessoa tem predominante, a gente consegue entender como a mente dela funciona e assim a gente pode conseguir interagir melhor com essa pessoa. E no caso dos filhos, claro, conforme a gente conhece eles melhor, a gente consegue lidar melhor com eles. Então, esse segundo traço de caráter, esse segundo tipo de filho, se chama orais. São aquelas crianças que têm energia voltada para o oral, conversa demais, chora bastante, gosta de comer, tem o prazer no paladar. Eles também têm prazer nas cinco sentidos, em todos os sentidos. Olfato, paladar, todos. Mas o mais aguçado é no paladar. Por isso que eles tendem a ser mais gordinhos quando estão na dor. Então eu vou explicar cada característica comportamental e vou explicar qual é a dor dessa criança, qual é o medo existencial que ele tem e quais os recursos. O que você pode olhar de características positivas nessa criança e o que você pode fazer para potencializar essas qualidades que ele tem. E qual é a melhor forma de interagir com um filho que tem um traço de caráter predominantemente oral? Primeira coisa, evite mandar essa criança parar de chorar. Quando ela está chorando é porque ela precisa descarregar uma energia negativa que ela está sentindo. Essa é a válvula de escape dela. Ou seja, ela precisa se aliviar. Para ela se aliviar dessa tensão nervosa, ela precisa chorar. Então você precisa respeitar esses momentos em que ela chora. Claro que não é deixar a criança fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, no tempo que ela quer. Não é isso. Você precisa educar, precisa, você é o pai, você é a mãe, você precisa educar. Ou seja, você vai impor limites, você vai falar para ela assim: eu entendo que você precisa chorar agora, neste momento, eu entendo a sua dor, eu entendo que você está triste, eu entendo que você precisa chorar, mas agora não é um momento apropriado. Tenta se conter um pouco, ou chora mais controlado, por favor, né? Conversa com a criança com calma. Uma dica: abaixa no nível dela, no tamanhozinho dela, assim, agacha, conversa com ela, olha nos olhos dela, demonstra amor e carinho, demonstra apoio, tá? Não manda nunca uma criança oral engolir o choro, porque isso vai fazer muito mal para ela por dentro. E depois ela não vai conseguir nem fazer as coisas que ela deve fazer. Ela fica mal, tá? Então, e se for um momento que tá em casa, tá fazendo birra, tá chorando alto, tá assim, conversa com calma, manda, se você tá precisando muito chorar, vai lá pro seu quarto chorar, chora, se alivia, depois você volta tranquilo. E eles realmente voltam muito bem depois de um belo choro. Já vou avisando que talvez não resolva você pedir para a criança se conter e parar de chorar,
Mas é melhor falar isso com ela e demonstrar amor, demonstrar carinho para ela ter uma noção de que você respeita o momento dela, respeita os sentimentos dela, do que você mandar ela calar a boca, porque também não vai resolver. Se mandar calar a boca, eles não vão parar de chorar do mesmo jeito. Você vai ficar nervosa, ele também, ele não vai se sentir amado, vai se sentir mais ainda mal e não vai resolver. Então, a melhor sugestão que eu te dou é: diga pra ele: eu entendo que você está precisando chorar, mas se contenha. Ou: eu entendo que você precisa chorar, então vai lá pro seu quartinho, chora lá no seu cantinho, depois você volta quando você estiver melhor. 2. Como eles são muito falantes, às vezes eles falam até demais, inadequadamente. O que você não pode fazer também é mandar calar a boca. É algo que também não vai ser bom para ele, porque ele tem uma necessidade de conversar, de falar, de se expressar e de ter atenção, de ter a sua atenção. O que você pode fazer quando for inadequado? Você pode chegar nessa criança e falar: olha, eu adoro ouvir o que você tem para me dizer, eu adoro conversar com você, adoro os seus carinhos, mas agora não é uma hora apropriada. Então, espera um pouco que a mamãe, depois que a mamãe desocupar, vai conversar com você. Vai ter um horário específico para a mamãe conversar com você, a mamãe te chama. Geralmente, às vezes não dá muito certo. Se for uma criança assim, muito falante, que quer muito a sua atenção, ela vai ficar ali perto pedindo sua atenção, perguntando se já é a hora de falar. Mas tenta ir conversando com calma, aos poucos ela vai entender o horário que ela pode, que ela não pode ficar falando com você, tá? E quando você promete que depois vai conversar com ela, depois vai tirar um tempo para ter uma atenção com ela, cumpra, tá? Porque isso também causa um grande trauma na criança se você prometer que vai falar com ela depois e nunca cumpre. Valorize esses momentos com essa criança, porque elas são bem sensíveis e emotivas, e esses momentos são muito importantes para ela. O momento em que você tira um tempo para ter uma atenção voltada completamente para ela, para ouvir ela, para sentir o carinho dela, tá bom? 4. Eles adoram receber carinhos, cafunés, carícias. Eles necessitam de carinho, de toque, de beijinhos. Se os pais forem predominantemente do traço esquizoide, vai ser uma dificuldade para os pais demonstrar esse amor, esse carinho em toque, em beijos, em abraços. Mas tudo tem um equilíbrio, né? Se esses pais sabem dessa necessidade do filho, vai se esforçar para fazer isso pelo menos um pouco. E qual é o medo existencial dessa criança? O medo delas é o medo do abandono. Ou seja, sempre evite falar, discursar alguma frase que possa desencadear nessa criança um sentimento de abandono, uma sensação de abandono. E essa é a 5. Eles, por terem esse medo de ser abandonados, eles são muito grudentos, às vezes até enche o saco. Mas converse, sempre com conversa, com carinho, com atenção no horário certo, demonstrando um amor verdadeiro, a criança vai compreender, vai entender e vai viver melhor. E qual é o recurso dessa criança? Quais são as qualidades que você tem que potencializar nela? Eles são estimulados pela interação social. Eles gostam de conversar, de se conectar com as pessoas, né? São estimulados com atividades que promovam a comunicação, a expressão das emoções, a interação social, como eu disse, e o improviso. Eles amam essas coisas de improviso, de comunicação, de expressão. Isso tudo, as artes, estimula bastante essa criança, tá? São crianças que futuramente podem ser professores,
podem ser palestrantes, podem ser assim, instrutores, pessoas que são mais articuladas na fala, pessoas que são concentradas, que o talento delas está nisso, tá? Espero que tenham gostado. Quem tem um filho com essa característica, com esse traço predominante, comenta aqui, por favor, fala pra mim se você identificou o seu filho, interage aqui comigo, fala pra mim se esse vídeo agregou pra vocês, tá ok?